nunca sei como fazer abertura, gente, quando o vídeo é no sábado ou no domingo. Então eu só vou perguntar pra vocês como tá o domingo de vocês, bebês. Como tá? Porque assim, achei pertinente trazer então esse documentário. O documentário se chama O Fantasma, ele tá como The Phantom. Lá na Netflix, ele tá completinho, tá? Então eu vim trazer essa história pra gente repensar algumas coisas, já que, né, é um dos assuntos mais falados aí, é o julgamento que tá acontecendo. Mas eu também leio os comentários e quando eu trago um caso, normalmente na segunda-feira, eu sempre vejo pelo menos ali 10% dos comentários pedindo justamente a pena que nós vamos falar hoje. E aí vocês vão entender como essa pena pode ser problemática, tá? Muita gente pode não saber de quem a gente vai falar aqui, mas quando vocês ouvirem o nome Carlos de Luna, obviamente vocês alguma coisinha vai ligar, porque foi um caso famoso, né, onde a justiça foi feita no Texas e na verdade é um dos maiores erros na justiça do Texas, né? Inclusive, como o próprio reverendo fala, uma das maiores vergonhas para o estado do Texas. Peço para vocês desde já que deixem o like de vocês logo agora no começo do vídeo para ajudar. Vamos lá, gente, se vocês curtem aí o vídeo nos finais de semana, se eu me empolgo um pouquinho para trazer uns vídeos aqui no final de semana. E também me sigam no Instagram, @JoyceRodriguesOficial, por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e também quando eu posto em dias, vamos colocar assim, que não são oficiais. Seria mais ou menos isso, tá? E de vez em quando eu posto algumas coisinhas por lá também. Agora eu vou chamar a vinheta e a gente já vai começar a entender aqui tudinho o que aconteceu, tá bom? Então, Penny e Jack, vinheta. No início do documentário, nós começamos a perceber que se trata ali de algumas pessoas, as pessoas que estão participando desse documentário seria então o irmão do Carlos de Luna, que são as pessoas que mais aparecem, né? Um promotor adjunto, um advogado que atuou no primeiro julgamento, o advogado que atuou na sentença, né, ali na segunda sentença, que seria então ali a apelação, uma jornalista que estava cobrindo o primeiro caso da vida dela, tinha acabado de sair da faculdade, o nome dela era Karen, e ela participou de tudo. E nós vamos para uma época bem diferente, tá? É Texas, o nome da cidade é Corpus Christi, e na verdade a história desse lugar, ele já conta muita coisa. Lá tem uma população de mexicanos muito grande e como os mexicanos viviam naquela região de forma marginalizada pela sociedade, essas pessoas sofriam muito. Então assim, era um misto, né, entre muita plantação, muitas coisas ali, muitos conjuntos habitacionais também, e as pessoas olhavam esses mexicanos com outros olhos. Então vamos colocar assim, ali, repetindo as palavras do advogado que estava, né, pontuando como eram tratados os mexicanos naquela época, para a justiça, para a polícia e para o governo, eles eram merda. Sempre que um mexicano ele era preso ou acontecia alguma coisa onde um mexicano estaria envolvido, o culpado era ele. Então isso é uma coisa que vai sendo mostrada ao longo do documentário. E o que vai acontecer é que no dia 4 de fevereiro de 1983, uma moça chamada Wanda vai fazer uma ligação da cidade de Corpus Christi para a delegacia de Corpus Christi e vai dizer que tem um cara que está ameaçando entrar dentro de uma loja de conveniência, a qual ela é uma balconista e também uma caixa. Ela era a única pessoa em atendimento naquela noite, era por volta das 8 da noite, e essa pessoa quer invadir para roubar, é assim que ela fala, né, ali na gravação que existe da polícia. E acontece o seguinte, a gravação termina com o policial dizendo que já está mandando viaturas para lá e que é para ela ficar calma e desligar o telefone. A última parte, onde a fita foi cortada, ela diz, não precisa me matar, leve tudo. E ficou muito claro que ela não teve nenhum tipo de resistência ao assalto que estava acontecendo e que ela teria entregado todo o dinheiro que estaria no caixa dela. Em 45 minutos, aquilo ali vai virar basicamente uma praça de guerra. A polícia vai até o local, tinha um posto de gasolina muito próximo a essa loja de conveniência e quando eles chegam no local, eles encontram a Wanda sem vida, praticamente. Eles chegam a levá-la para o hospital, mas ela já estaria sem vida no local. E assim, ela recebeu 2 facadas, então ela recebe uma no pescoço e uma assim perto do seio. Isso geraria, obviamente, muito sangue. Então, o local estava cheio de sangue. A polícia retira o corpo e começa então uma perícia e também uma busca, porque no mesmo momento que eles recolhem a Wanda, aparece um homem
que vai dizer o seguinte: eu vi o cara, ele tá fugindo, ele é latino, ele está fugindo, ele está usando uma roupa branca, foi dando algumas descrições e a polícia começa a correr atrás, né, desse tal cara. Acontece que alguns minutos depois, já dentro de um bairro um pouco longe lá do local onde tudo aconteceu, eles encontram Carlos de Luna embaixo de uma caminhonete. Eles o prendem, a polícia o prende e diz que ele era o cara, né, que tinha então tirado a vida da Wanda. Ele é preso e nesse momento esse homem que diz que teria visto a pessoa que entrou o reconhece como sendo o autor do crime. Uma outra mulher que estaria também no trânsito também o reconhece, dizendo que viu ele fugindo e que ele estaria muito afoito, né, ali muito afobado para fugir do local e que ele estava saindo bem daquela direção e que aquele sim era o homem que teria invadido ali a loja de conveniência. Então eles tinham o quê? Qual era a materialidade do caso? Testemunhas, né? Por quê? Eles também chegaram a colocar como prova $149 que estariam no bolso do De Luna e eles disseram que no caixa tinha $149 faltando e que então esse dinheiro teria sido roubado e mesmo depois de ter roubado o dinheiro, ter deixado tudo sem dinheiro, ele ainda tirou a vida da Wanda. Acontece que a vida do Carlos De Luna, que tinha na época 20 anos de idade, também não ajudava muito. A ficha criminal dele era grandinha, vamos colocar que era grandinha, mas eram coisas assim menores, né? Assaltos pequenos furtos, né? Assim, a lojinhas, teve um que era um pouco mais sério, onde ele teria talvez assediado uma mulher, mas ninguém tem muita certeza e a gente vai ver que não tinha muita certeza mesmo, a gente não consegue nem saber se todos esses roubos aconteceram, todas essas coisas aconteceram, porque a gente vai ver o tamanho do problema que foi esse julgamento, quanta coisa foi forjada, mas vamos lá. Houve perícia. O perito olhou, né, obviamente, o corpo da Wanda, verificou os ferimentos, disse que foi a faca, recebeu, inclusive, as fotos do local onde ele observou toda a quantidade, né, do líquido, do sangue de Wanda por todos os lugares, fez ali o trabalho dele, disse onde, né, e do que ela teria morrido. Ela morreu em decorrência da perda do seu sangue, teria perdido mais de 2 litros de sangue e também acabou depois entrando em choque. O lugar, gente, estava assim, era um lugar pequeno, tá? Então você imagina 2 litros desse líquido tão vermelho espalhado por esse lugar aí todo. Quando eles entram para fazer essa perícia, dar uma olhada nas coisas e tal, eles encontram o corpo da Wanda muito no fundo, então teoricamente estava todo o caminho ali sujo de sangue, inclusive ficou marcas do sapato da polícia por onde eles passaram. Então seria meio óbvio pensar que o sapato de quem fez também o ato de tirar a vida da Wanda teria que ter pelo menos uma gota que fosse de sangue. O problema é que nas coisas do De Luna não tinha nada, nem uma gota de sangue, nem na camisa. Ele usava uma camisa branca que depois ele acabou tirando, mas nem na camisa, nem na calça, nem no sapato e nem na mão, porque foi uma faca. Então, em algum momento aquilo poderia ter espirrado na mão e ele não teve tempo de lavar. E, obviamente, são marcas que teriam que estar, sim, nas roupas dele, teria que ter alguma marca ali. Mas não teve jeito. Naqueles 45 minutos, a vida do De Luna foi decidida. A polícia o prendeu e parece que um tempo antes, a polícia tinha prendido ele por um furto. E ele teria conseguido se livrar. Ele também teria usado como álibi que ele estaria com a namorada dele. Só que acontece que a namorada dele não estaria com ele, não estava com ele, porque tinha prova disso. Ela estava grávida de 7 meses, né, do Carlos De Luna, e ela estava em um chá de bebê, então não tinha como eles estarem juntos. Ele mentiu no álibi dele. Bom, acontece que essas mentiras também tinham um motivo. E quando De Luna sentiu que iria para um julgamento, aí de fato ele começou a falar a verdade. Então eles decidem, né, que vão marcar o julgamento dele. E no dia 15 de julho de 1983, o que vai acontecer é o seguinte: eles vão começar, vai entrar inclusive uma das pessoas que participam do documentário, que era um promotor adjunto, foi uma das pessoas que ajudaram a condenar o De Luna. Para você ter uma ideia como a consciência do cara é pesada, ou ele finge muito bem. No estado do Texas, você ser um assistente de promotoria ou alguma coisa assim muito agressivo era muito bem visto, você era assim elogiado por isso, muitas vezes crescia no cargo por isso. Então, ele disse: eu entrei com toda a minha, né, com toda a vontade de achar todas as brechas possíveis para incriminá-lo. Então, ele também aponta uma coisa que
eles diziam o seguinte lá no Texas. Vamos dizer que era só lá no Texas. Todo mundo que entra para um julgamento é culpado. A obrigação do advogado é provar que ele é inocente. Teria que ser o contrário, mas tá bom, era assim que eles pensavam. O estado do Texas é um dos estados que talvez tenha o maior número de penas capitais da história dos Estados Unidos, e um dos lugares ali onde mais se aplicou esse tipo de coisa. Eu não tenho certeza, mas eu acho que nessa época quem era o governador do Texas era o George W. Bush. Ele também, inclusive, ele defende muito, né, a pena capital, porque afinal de contas, qual é a melhor forma de se ensinar as pessoas a não matarem, né? É matando pessoas, será? Não sei, vamos lá. O julgamento começa então no dia 15 de julho e essas provas que eu mencionei para vocês, as testemunhas oculares, que eram muito importantes na falta de, né, materialidade, e uma faca também que eles disseram ter encontrado no local, mas estranhamente a faca não estava suja de sangue, isso eu prestei atenção, mas tudo bem, não sei se alguém também limpou. E eles teriam dito também a questão do dinheiro e tal, e o álibi que não batia, então tinha algumas coisas sim contra ele. Acontece que quando ele viu o bicho pegar, e ele viu que que o advogado que tinham destinado para ele, afinal, né, todo mundo tem direito à defesa. Se você não pode pagar por um advogado, o Estado vai te destinar um. Acontece que esses advogados, eles estão um pouco se lixando. E é isso que vai ser mostrado, esfregado na cara das pessoas o tempo todo dentro do documentário. Como é feita a defesa das pessoas que não podem pagar a defesa. Porque para pensar, se você tiver uma boa defesa pública dentro de um sistema extremamente capitalista, como é que vai funcionar isso? Todo mundo vai querer o sistema público. Então precisa ter essa diferença ou não teriam advogados que cobram milhões por uma defesa. Acho que isso é uma coisa que a gente demora para parar para pensar, mas cara, é muito real. E o que vai acontecer? Vão destinar um advogado para ele que não vai ter nem a capacidade de questionar por que o sapato dele não estaria sujo de sangue ou se não teria que ter alguma mancha de sangue na roupa do cliente dele, coisa que não tinha. Perguntas que são extremamente rápidas e óbvias e tiraria ele da cena. Segundo ele teria feito uma pergunta, mas ele não mostrou as fotos. Nem as fotos apareceram no primeiro processo, o processo que condenou o Carlos Deluna. Quando o Deluna perceber toda essa situação, o que ele vai fazer? Ele vai chegar e ele vai pedir para falar, né? E nos Estados Unidos, 99% das pessoas ali, dos réus, eles não prestam depoimento, eles não falam nada, eles ficam quietos, eles não falam a seu favor ou nada. E ele se negava a assumir. Então o que o promotor disse foi o seguinte: eu vou oferecer para você uma prisão perpétua com direito a condicional. Ele disse, eu não quero, porque para ter direito a isso, ele teria que assumir que ele matou a Wanda. E ele disse, eu não matei a Wanda, eu não vou assumir. E aí foi quando, então, ele chega e vai dizer lá no tribunal que ele sabia quem tinha feito isso. E quem tinha feito isso era um homem chamado Carlos Hernandes. Por algum tempo, eles disseram ter procurado quem era Carlos Hernandes, perguntaram a profissão, ele não sabia dizer, e acharam que ele estava mentindo, disseram que ele era um fantasma, que esse homem não existia, teriam feito, segundo o que eles disseram, uma varredura em Corpus Christi, ninguém sabia quem era esse cara e que esse cara era fruto da imaginação dele para tentar se livrar da pena dele. Resultado desse julgamento, Carlos Hernandes nunca existiu, era uma pessoa que ele teria inventado para confundir a polícia e ele acabou pegando pena capital. Acontece que ninguém disse para ele que ele pegou pena capital. Eles disseram, não achamos, e ele voltou para casa de detenção, que já era também ali uma casa de detenção onde as pessoas esperam o momento, né, que é marcado o dia aí que eles tiram a vida desses presos. E aí o que vai acontecer? A Karen, que é a jornalista que está participando do documentário, ela vai visitar ele lá na cidade onde ele está preso. E quando chega lá, primeiro ela acha só que ele é um assassino frio. Depois ele vai contar para ela que ele pediu para passar pelo teste do polígrafo e que o juiz se negou, eles não deixaram ele passar pelo teste do polígrafo e ela achou aquilo estranho. Depois ele foi contando outras coisas para ela e disse o seguinte, olha, eu já falei o nome do assassino lá no julgamento, eu não vou fazer isso de novo porque eu tenho agora um filho, nessa época o filho dele já tinha nascido. Eu tenho um filho na rua, né, com uma mulher, com a minha mulher, e eu não quero que ele entre em perigo, essa pessoa é muito perigosa.
E aí, isso despertou alguma coisa dentro da Karen. A Karen começou a pensar que de repente poderia ter alguma gotinha de verdade nas coisas que ele estava falando. Depois disso, talvez por solidão, ele começa a mandar cartas para Karen, falando coisas banais, coisas como: nós estamos entrando com recurso, nós vamos tentar ir na Suprema Corte. Vários recursos foram tentados mesmo, né? Até chegar à Suprema Corte. Só que quando um segundo advogado pegou o caso, ele percebeu que várias provas, né, não tinham sido apresentadas no primeiro julgamento. E lá você só pode pedir, na verdade, né, um segundo julgamento quando você tem novas evidências. Só que as evidências que não foram mostradas, elas constavam como se tivessem sido mostradas. Então ele não conseguiu apresentar. Ele não pôde. E aí eles começaram a dizer que ele ainda tentou mentir, dizendo que um homem que não existia teria cometido esse crime. Mesmo assim, o advogado ainda foi e disse: então me apresente onde estão as manchas de sangue nas vestimentas ou nos sapatos do meu cliente. E eles disseram que não tinha resposta porque não tinha sangue, mas teria sido ele. Essa foi a resposta. Bom, não teve jeito. A data foi marcada. Só que, pasmem, ele não sabia que ele estava esperando a data ser marcada. O advogado dele, esse segundo advogado, estava lutando para que esse dia fosse adiado, né? Eles adiassem o máximo possível. Existem muitas pessoas que morreram na cadeia, aguardando, né, a sua pena ali, a execução da sua pena, que nunca foi executado. Então ele achou que ele conseguiria pelo menos isso. Mas quando ele tentou, eles já foram lá e marcaram o dia, porque eles queriam que a justiça fosse feita de forma rápida e justa. Então foram lá correndo e marcaram o dia, então, onde a sentença, onde a pena capital do Carlos de Luna seria aplicada. Então, Carlos de Luna é transferido para o que eles chamam, então, né, de casa da morte. E aí o que vai acontecer é que ele vai conversar com o padre, e ele vai se confessar com o padre, vai dizer que ele não fez nada. Eu fiquei muito emocionada com essa parte do padre, que na verdade ele começa a chamar, ele pede para chamar de papai, são horas antes, né, da hora da execução. E aí o que vai acontecer é o seguinte: existe um mito de que quando a pessoa recebe a injeção, o que vai acontecer é que ela não sente nada. Isso é mentira, mas é uma mentira enorme. São 3 fases, né? Seriam 3 aplicações. Então, na primeira, a pessoa tem que dormir. E é isso que o padre conta. Só que ele não dormiu. E as pessoas perceberam, porque ele levantou a cabeça. E nenhuma vez outra injeção foi aplicada nele. A segunda faz os pulmões parar. E ainda assim ele levantou a cabeça. Ele estava ainda consciente e ainda sentindo aquilo. Até que a terceira injeção foi aplicada. E aí sim, essa injeção funcionou. E aí ele diz que foi quando ele bateu a mão no bolso com as cartas que o de Luna teria pedido para ele entregar para ele, porque a penitenciária não faria isso. Ele teria escrito algumas cartas. Ele disse que aquilo era um grande erro que o Texas estava cometendo, porque eles estavam executando um homem inocente. Bom, dramático, tenso, tenso. Acontece que vem uma parte bem mais tensa. Carlos Hernandes existia no sistema desde 1970. Ele era um homem que teria cometido mais de 30 crimes, ele tinha ficha criminal e ele tinha passado pelo mesmo lugar onde o Carlos de Luna foi julgado, o mesmo tribunal, algum tempinho antes, porque ele teria matado uma moça dentro de uma van, feito um X nas costas dele, ele era um monstro, e ele teria incriminado, outra pessoa teria sido incriminada, outro que iria para ali também, pena capital, se não fosse uma lata de cerveja, onde foi identificado então as digitais desse Carlos, né, Hernandes. E esse homem disse: olha, eu tô aqui, eu não fiz nada para essa moça, e o povo dizendo que ele fez. E aí o que aconteceu? Foram lá, acharam a digital e foi comprovado que era do Hernandes. Então, como o Hernandes não existia em 1983? Claro que ele existia, ele estava no sistema. Era uma coisa rápida, foi muito rápido encontrá-lo. E o que acontece é o seguinte: depois disso, ele foi preso e por algum motivo ele não foi a julgamento, eles o soltaram. E ninguém entendia, porque ele, na região ali de Corpus Christi, quando eles falavam, ninguém olhava para ele, as pessoas tinham medo de olhar para ele, porque se ele cismasse com a sua cara, ele tirava a sua vida. Não precisava ter muito motivo. Ele teve várias mulheres que ele foi, enfim, vitimando pelo caminho de alguma forma, sabe? Ele tinha uma mulher que depois engravidou dele, que eram todas muito novas, sabe? Muito novinhas mesmo.
e depois prendia lá na casa dele, ele prendia mesmo, ele trancava tudo já a pessoa presa lá dentro, batia, enfim, tudo. Fazia tudo, gente, tudo mesmo, sabe? Absurdos, assim, ninguém fazia nada, porque todo mundo tinha medo dele, que dirá chamar a polícia. E o que acontece é o seguinte, eles vão descobrindo um crime após o outro, inclusive os maiores e os piores, que normalmente terminava em morte, eram em lojas de conveniência, eram em pequenas lojas ali de departamentos. Então, assim, era o sistema que ele utilizava. E o canivete, que ele tinha sido pego desde 1970, era o canivete encontrado na cena do crime da Wanda, que o Deluna pagou a conta. E aí depois, um dia vão encontrar uma moça que vai dizer que escutou uma outra moça chamada Priscila no dia do crime da Wanda dizendo o seguinte: eu ouvi o Carlos Hernandes dizendo que ia visitar a amiga dele, a Wanda, e no dia seguinte a Wanda estava morta, só que ninguém falava. E aí a gente pensa assim, nossa, essas pessoas sabiam de tudo isso e elas não falaram nada? Deixaram o inocente morrer no lugar desse cara? Claro, porque a polícia protegia ele. Depois vai ter um homem que ele vai investigar vários casos que aconteceram no Texas, e ele pegou o do Deluna também, e ele vai perceber o seguinte, na verdade o Hernandes, ele foi informante da polícia por muito tempo. É claro que a polícia nega veementemente, mas ele não era apenas, né, informante da polícia, como ele também era o justiceiro da polícia. Então, ele era uma pessoa importante, era por isso que ele não era preso nunca. E ele, claro, sabia usar, né, desse poder contra as pessoas. O número de pessoas que ele acabou vitimando pelo caminho é enorme. Pessoas que ele conseguiu tirar a vida, pessoas que ficaram extremamente machucadas. São números, assim, muito grandes. Ao total, eles contaram 30 crimes registrados, fora os que foram encobertos, corpos que não eram encontrados e muitas outras coisas. Vocês lembram que no julgamento eles tinham utilizado a fita que a Wanda teria ligado para a polícia para o pedido de ajuda e etc. Em 45 minutos o Deluna estaria preso? Pois é, aquela fita estava adulterada. Uma funcionária que trabalhava no local ali das chamadas telefônicas da polícia, ela sabia o que ia acontecer com aquela fita. E o que ela fez? Uma cópia. Então, ela sabia que eles gravariam por cima porque eles queriam economizar fitas. Então, eles gravavam, né, essas conversas telefônicas que aconteciam aí nas chamadas telefônicas. E, na verdade, a chamada telefônica do caso da Wanda tinha 45 minutos. E por 45 minutos eles souberam tudo o que aconteceu. Obviamente, a fita original não poderia ser utilizada como prova porque tinha pelo menos ali mais uns 40 minutos de fita que não foi apresentado. Ela mostra então essa fita original, essa fita acaba na mão das pessoas que estão fazendo o documentário e ali narra minuto a minuto o que aconteceu na polícia, porque não teriam desligado o telefone nem de um lado e nem de outro. Então eles vão mostrando e instruções são dadas também, e é ouvido por esse telefone as instruções que são dadas. E 2 homens estavam fugindo naquele dia. Eles teriam visto o Carlos Deluna e o Carlos Hernandes. Os 2 estariam de blusa branca. A diferença é que o Deluna não estava com nada por cima da blusa branca dele. Em compensação, o Carlos Hernandes utilizava uma camisa xadrez bem visível, vermelha, e a polícia começou a perseguir os 2. Eles sabiam que eram 2. Inclusive tem um policial que disse que na hora ele não entendeu, porque ele entendeu que eram 2 pessoas que teriam participado, mas a pessoa que estava em comando quando pegou o Deluna, porque os 2 fugiram na mesma direção. Quando ele prende o Deluna, que ele já tinha prendido numa outra vez quando ele era um pouquinho mais novo, ele prendeu o rapaz e mostrou para a pessoa ali que era testemunha ocular, para um outro homem que disse que era aquele cara. Então, naquele momento, Hernandes pôde fugir plácido e ninguém mais foi procurar. Eles não contavam também que um homem teria visto pela janela, quando o dono da caminhonete, que o Deluna se escondeu, teria visto pela janela
o momento em que a polícia o prende e o outro acaba fugindo. A questão é que ele estava assim ao alcance da polícia, mas ele acabou fugindo na frente e o Deluna foi preso. Então a polícia viu ele fugir, sabia que ele tinha fugido, arrisco a dizer que deixou ele fugir. Esse homem, ele vai morrer em 1999 numa prisão de cirrose hepática. Então esse aí passou liso e não importava. A polícia sabia que o Deluna era inocente. Eles conversaram sobre isso. Eles sabiam que ele existia. Mas acontece que devem ter chegado no próprio Deluna e dito o seguinte: você sabe quem é o Hernandes e o seu filho tá lá fora. O que você prefere? Acontece que no dia da execução, eles praticamente assim, contaram assim, quase nas vésperas, que é quando ele escreve uma carta para Karen e diz para Karen, olha, eu vou receber pena capital. Ele não sabia. O estado inteiro sabia, porque passou no jornal e ele não sabia. O meu intuito com esse caso, de trazer isso para vocês, porque eu me senti muito mal com esse caso. Eu vou admitir que no final, com o padre, eu dei uma choradinha, porque foi muito triste. Sabe, você vê um senhor de tanta idade, ele sempre foi o padre desse lugar, né, que as pessoas se confessam antes de receber a sua pena. E o jeito que ele fala, assim, você consegue sentir que, de fato, aquilo marcou a vida dele. Então, era uma pessoa inocente ali. Eles fizeram um levantamento e 60% das pessoas que receberam essa dita pena eram pessoas de minorias étnicas. Então, isso é uma coisa bem complicada. Bom, o que a gente aprende com isso? Erros, falhas, pessoas que acabam pagando ou recebendo subornos. Então, será que isso é o tipo de pena que cabe em qualquer lugar, em qualquer país? Será que existe um país e uma justiça e pessoas tão seguras e tão honestas a ponto de dizer não, tudo que está acontecendo aqui é perfeito, essa pessoa é de fato um culpado e ele precisa receber essa pena? Você conseguiria dormir com esse barulho? Aí você vai pensar nos piores, né, que aconteceram, as piores tragédias, os piores crimes e etc, e você vai dizer, claro, mas aí depois, existe um depois, como aconteceu para essas pessoas, existe um e se, mas eu sei que muitas pessoas pensam sobre isso, eu sou totalmente contra, sempre fui, eu não tenho a mesma opinião sobre a perpétua, mas de uma outra forma, um dia eu explico isso, mas isso, gente, é uma coisa inconcebível em qualquer nação. Então, nos Estados Unidos, eles lutam aí para retirar essa pena. Em muitos lugares aí já é proibido, não tem mais, né, esse tipo de pena. Existe a perpétua, não a capital. Então, ainda é uma discussão a ser levantada num país que culturalmente está acostumado com esse tipo de lei, né? O Brasil mal dá conta com essas leis aí totalmente frouxas que nós temos. Acontece que quando a gente fala em melhorar, né, isso, melhorar essas leis, melhorar a forma em que a lei é aplicada, tudo tem que ser muito ponderado e tem que ser pensado com a cabeça e não com o fígado, porque se você pensar com o fígado, você acha que uma pena dessa tá certa para um cara, só que de repente quando isso tudo passar e você tomar aí um Epocler, você vai falar, putz, será que não foi demais? Então assim, né? É aquilo, eu sou a favor das pessoas passarem, sim, muitas décadas presos, muito tempo, talvez até uma vida inteira. Talvez a nossa lei não seja nem ruim, talvez só essa frouxidão, né, nessas coisas que vão acontecendo é que não sejam tão boas. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com as palavras têm poder. Então, de repente, a gente pede tanto que o país tenha isso, que um dia entra um louco e aprova um negócio desse. E pode ter certeza, o que vai ter de Carlos Deluna por vários lugares e dentro de várias famílias não tá escrito. E não tem muita lógica, né? Como o próprio padre mesmo fala, como se pode ensinar que não se tira a vida de pessoas tirando a vida de pessoas? Não tem sentido, não tem sentido. Assim, também dizer que o Carlos Deluna seria o melhor cidadão americano, aí também já é demais. Não, não seria. Talvez até ele recebesse essa mesma pena um dia na vida dele. Mas acontece que não era agora. Não era por isso. Ele não fez isso. Então isso é muito difícil. E é quando um advogado também entra numa situação difícil, né? Que a pessoa fala assim, putz, fulano tá defendendo um cara que todo mundo sabe que é culpado. Mas é o papel do advogado de defesa. É o papel dele defender aquela pessoa.
ela pode ser culpada, mas às vezes dentro daquela culpa, ele às vezes fez uma coisa e são colocadas ali 5. Então é papel dessa pessoa, né, que vai ali receber uma pena, ter a certeza que ele vai receber uma pena justa. Então, para que serve esse advogado? Para garantir que ele pague apenas pelo que ele fez. Então, não fiquem com raiva, com ódio das pessoas que defendem pessoas aí, enfim, né? Muitas vezes aí intoleráveis, né? Mediante o que a gente vê. Porque é o trabalho deles e alguém precisa fazer isso. Às vezes ele acabou de defender um cara que, enfim, né? A sociedade preferia que nunca tivesse existido, mas também ali depois ele vai defender uma pessoa que de repente precisava muito daquela defesa, tá sendo culpado de uma coisa que não, de um crime que não cometeu. Então isso é uma coisa importante pra gente entender nessa hora, tá? Eles precisam fazer o trabalho deles. Alguns exageram, diria que sim. Outros acabam até mesmo criando coisas. Sim, existem advogados muito focados. A gente já viu isso em alguns documentários dos advogados dizendo abertamente: mesmo que meu cliente seja culpado, eu vou tentar fazer, nem que eu tenha que movimentar com a lábia ele sair ileso. Ok, aí é da forma de trabalho de cada um, mas sim, mesmo que você tenha praticado o pior dos crimes, você tem direito à sua defesa e você tem direito a uma pena justa. E eu queria falar isso também, mesmo sabendo que no nosso país não existe julgamento onde a pessoa ela tem uma pena justa. Porque por mais que a gente enxergue fulano pegou 200 anos, temos uma pena máxima a ser cumprida nesse país. Então, é aquilo que eu digo. Quando uma pessoa ela pega, sei lá, 200 anos, vai talvez ser garantido que ela cumpra a pena máxima, né, permitida por lei. Então a gente não sabe, né? Mas existem coisas aqui que eu acho que no nosso país, nessa questão penal, nunca nem se imaginou, né? Que é o caso de coisas muito grandiosas, onde envolvem indenizações, números muito grandes de vítimas, coisas de fato grandes, como grandes prisioneiros, como o caso de Roger Abdelmaci, como o caso de João de Deus. Não existe uma pena para esses caras, né? E também tem a questão da doença, da psicopatia, né? Do cara ser um psicopata, do cara ser um serial killer e precisar de fato ficar preso a vida inteira, porque o que ele tem não tem cura. Se ele vai ou não fazer a mesma coisa é sempre uma incógnita. Acontece que e o que ele já fez? Então é bem difícil. É claro, existem pessoas que pagam a sua pena, né, para a sociedade com a sociedade, mas também existem pessoas que têm, além de tudo, não é só uma questão de índole ruim ou conduta ruim ou ter cometido um crime, mas também existe ali no meio mais elementos, e esses mais elementos é o que deveria ser pensado de uma forma diferente para que essas pessoas permanecessem pelo menos vigiadas por um bom tempo, né? E eu não vou nem mencionar as saidinhas, porque aí é chover no molhado. Bom, gente, eu só queria trazer esse vídeo para vocês, uma reflexão aí, um pensamento com tudo que tá acontecendo. Eu vou tentar informar vocês, eu tô tentando gravar os vídeos para não faltar nenhum vídeo para vocês. O vídeo amanhã sai normalmente, inclusive vai ser um vídeo bem especial, com uma surpresa para vocês aí que a gente conseguiu. Eu vou ficando por aqui, a história vai ficando por aqui. Eu desejo a todos um excelente domingo. Conto com vocês, tá, gente? Maratonem bastante aí os vídeos para dar uma ajudada, que ajuda bastante. E não esqueçam sempre de verificar se estão inscritos no canal e o sininho de notificação tá ativado, porque o YouTube às vezes dá uma desativada, tá? É só isso que eu peço para vocês. Agradeço por tudo. Se ficaram até o final, comentem. E nós nos encontramos amanhã. Um super beijo e fui!